Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, seja muito bem-vindo a mais uma aula de resolução de prova discursiva. Na aula de hoje a gente vai responder a um tema bem interessante, é um tema aplicado no concurso do Ministério Público de Contas do Pará para a área contábil, tá ok? Mas é um tema que cobra uma peça de natureza técnica, um relatório técnico a respeito de determinada situação apresentada no enunciado. É uma questão diferente, mas uma questão muito importante, porque com essa questão a gente vai conseguir analisar como a banca Sebrasp, a banca CESP, encara uma peça técnica, né, que é o terror aí de muita gente que está estudando para os concursos da área de controle ou para estudos de caso de uma área específica, principalmente nesse caso na área contábil, beleza? Então, se você quer entender esse tipo de cobrança, essa peça de natureza técnica, segue comigo aqui que a gente vai resolver essa questão agora, beleza? Então vamos lá. Qual é o enunciado da questão? É um enunciado da banca Sebrasp, né? Para o cargo de analista ministerial, ciências contábeis, né? Então é um cargo específico para contador, do Ministério Público de Contas do Pará, aplicado em 2019. A banca exigia um mínimo de 20 linhas e um máximo de 30 linhas, então era para ser respondido no máximo de 30 linhas. Como é que foi dividida a questão? A questão ela apresenta aqui uma situação hipotética, né? Então ela traz alguns fatos, depois vem com o comando da questão e no próximo slide a gente vai ver, vem aqui os tópicos, mas os tópicos vêm em forma de relatório, estrutura de relatório, tá? Então bora começar aqui vendo a situação hipotética. A situação hipotética era a seguinte: uma equipe de analistas contábeis está responsável pela implantação, em 2019, da política contábil de depreciação do imobilizado da entidade governamental XXX. Após o levantamento físico-financeiro, no mês de março, a equipe se deparou com a seguinte situação. Tá? Então, ela está ali responsável por implementar a política de depreciação na entidade, né? E aí ela foi avaliar, fazer uma análise, né? Uma equipe foi fazer a análise e verificou algumas situações. E é que ele traz quatro pontos na situação encontrada. O primeiro foi, em razão de serem considerados inservíveis, não estão mais sendo utilizados pela entidade 10 mesas e 5 cadeiras. Então, 10 mesas e 5 cadeiras foram considerados inservíveis, não estão sendo mais utilizados, porém está registrado aqui no levantamento físico-financeiro do órgão. Nenhum bem de ativo imobilizado foi depreciado, ou seja, provavelmente só há depreciação de bens móveis, né? Os bens imóveis eles não estão sendo depreciados, então uma afronta aí à legislação. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2019 foram adquiridos 4 computadores. Foi adquirido 4 computadores, mas não fala sobre a depreciação. E por fim, os bens adquiridos em anos anteriores apresentam valor contábil bastante divergente do valor justo. Então há uma divergência entre o valor contábil e o valor justo para os bens adquiridos em anos anteriores. Beleza? Então essas foram as situações encontradas pela equipe. E aí vem, com referência à situação problema descrita anteriormente, então é uma situação problema, ou seja, ela traz um fato, um caso que aconteceu com uma problemática para ser resolvida. Elabore de forma fundamentada na qualidade de analista contábil, membro da referida equipe, então você é um membro da equipe que analisou essa situação, um relatório técnico. O relatório técnico é uma peça técnica, né? É um tipo de peça técnica, a respeito da situação encontrada e recomendações para a implantação da política de depreciação. Beleza? Construa seu relatório com as seguintes partes, e aí vem as partes que eu tinha te falado lá. É a seguinte: a banca ela já traz para o candidato que deve conter um título, que deve conter uma introdução, uma situação encontrada, uma análise e recomendações que devem abordar esses 3 tópicos, beleza? Então ela já trouxe a estrutura do relatório para você. E por que a banca faz isso? A banca já traz a estrutura porque ela não precisa que o candidato conheça essa estrutura formal de um relatório. Por quê? Porque isso ele vai aprender
lá no órgão. Cada órgão tem uma forma de estruturar os documentos, cada órgão tem um relatório diferente, tem uma estrutura de relatório, de parecer diferente. Então, assim, isso não importa muito. O que importa muito é o conteúdo e saber se o candidato sabe seguir as orientações expressas. Então, nesse caso, ela trouxe uma orientação de estrutura. Ela quer saber, primeiro, se o candidato consegue seguir essa estrutura, né? Então, se ele consegue compreender o que está sendo pedido para ele e se ele tem conhecimento técnico acerca do assunto, tá? Então, vamos lá. O título, ele já traz o título, ó. Relatório final de análise contábil de depreciação do imobilizado da entidade X. Ele já traz o título. Então, aqui você vai gastar uma linha para poder apresentar o título. Só, na forma que ele trouxe aqui, o mais centralizado possível. Ok. Depois vem a introdução. Na introdução ele já diz o que ele quer que você coloque na introdução. Né? Ele diz o seguinte, ó, redija um parágrafo acerca da finalidade do trabalho, incluindo a noção de depreciação, quando se inicia e quais os fatores estão a ela associados. E aqui ele já traz uma pontuação. Então isso aqui pode ser considerado um tópico, né, na estrutura do CESP. Opa, a banca vai me dar ponto por esse parágrafo de introdução, então eu tenho que responder exatamente o que ela está pedindo aí para ganhar esses 10 pontos. Então essa introdução aí vai ter entre 3 e 5 linhas e vai ter que ser objetivo direto respondendo esses 4 pontos solicitados. Depois vem situação encontrada. Basta escrever informações dos itens 1 a 4 da situação apresentada, ou seja, basta listar a situação encontrada que está lá no enunciado. Bruno, a situação encontrada é essa aqui, ó. Né? A banca citou aqui 4 situações encontradas, exatamente isso que ela quer que você traga aqui. Então, você vai gastar aqui entre 3 e 5 linhas, porque vai ser basicamente redigir. Aqui vai uma dica. Quanto menos linhas você gastar nessa descrição da situação encontrada, melhor. Por quê? Porque a banca ela não trouxe uma pontuação específica para aquele tópico. Se ela não trouxe uma situação específica, isso aí vai ser avaliado só em estrutura textual, que vale muito menos pontos. Então, assim, quanto menos linhas você utilizar nessa parte, melhor. Para isso, letra pequena, reduz aí o máximo possível o tamanho da sua letra. Show! Finalizamos aqui a situação encontrada, agora a gente vai analisar, né, a situação encontrada. Então, vai fazer uma análise dessa situação. E aí a banca já diz também o que ela quer nessa análise. Olha aqui, ela está dizendo tudo o que ela quer, como você deve fazer, tá? Então, ó, elabore uma análise sucinta da situação descrita em cada um dos itens de 1 a 4 da situação apresentada. E ela dá uma pontuação, ó, isso aqui vale 40 pontos. Né? Então, você tem que trazer uma análise sucinta da situação e detalhar o que aconteceu em cada um dos pontos. Então, você pode gastar aqui nessa análise entre 8 a 10 linhas. Veja que é bem mais linhas que a introdução. Por quê? Porque ela vale bem mais pontos. Show? Depois, ela pede para fazer o parágrafo de recomendações, que é o quê? Crie informações que respondam aos seguintes questionamentos. E tá vendo que as recomendações elas já são direcionadas? Ela já traz aqui 3 pontos de recomendações. O primeiro é: quais procedimentos serão adotados com relação aos bens considerados inservíveis? Vale 10 pontos. Como devem ser depreciados os bens adquiridos no ano de implantação da depreciação, vale 15 pontos, e como devem ser depreciados os bens adquiridos em anos anteriores, cujo valor contábil é divergente no que tange ao valor justo, valendo 20 pontos. Então, a gente aqui vai gastar aí um parágrafo de 9 a 11 linhas, tá? Então, um parágrafo também grande, veja que é um pouco maior do que esse, por quê? Porque vale mais pontos. Né? Se você for somar todas essas pontuações, vai dar 45, então vale um pouco mais de pontos, então você direciona um pouco mais de linhas. E dentro desse parágrafo de recomendação, você vai trazer um pouco mais de foco, né? Você vai dar um pouco mais de foco para esse item C, que é o que vale mais pontos. Veja, gente, que isso aqui é planejamento de prova, isso aqui é estratégia para conseguir a maior nota. Né? Então, quando você faz isso antes de começar a responder, você aumenta consideravelmente a sua chance de conseguir uma boa pontuação. Beleza? Então, com base nisso, você já pode fazer a sua redação. Se você já tiver feito, beleza. Se você não tiver feito, faz a redação antes de ver a proposta de resolução que eu vou trazer aqui para você agora. Beleza? Então, vamos para a proposta de resolução. Título. Tá aqui o título que ele pediu para inserir. A gente vai gastar uma linha. Então, como é que vai ficar o título? Exatamente igual a forma que o examinador trouxe. Inclusive, ele não trouxe ponto final, então eu nem coloco ponto final. Por quê? Porque eu vou realmente repetir. Se ele trouxe o que ele quer de título, eu vou trazer exatamente o que ele quer de título. Beleza? Depois vem, na introdução, ele fala de 4 pontos, né? Para redigir aqui a finalidade do trabalho, noção de depreciação, quando se inicia,
e quais os fatores a ela associados. Então a gente vai gastar de 3 a 5 linhas porque vale 10 pontos. Como é que eu fiz aqui? Trata-se de relatório, beleza? Posso colocar relatório técnico, não tem problema, tanto faz. Então trata-se de relatório com a finalidade, já estou respondendo ao item 1, com a finalidade de analisar a política contábil de depreciação do imobilizado na entidade X. Beleza? Ótimo. Nesse contexto, a depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração. Isso aqui é o item 2, né? Então ele pediu aqui, acerca da finalidade do trabalho, já está aqui. Incluindo a noção de depreciação, já está aqui. Agora, quando se inicia? Que se inicia no momento em que o bem se torna disponível para uso. Respondi ao 3. Beleza? E agora, quais fatores estão a ela associados? A partir desse fato, a partir do disponível para uso, o bem é depreciado devido a fatores como deteriorização física, desgastes com uso, né, e obsolescência. Beleza? Então, eu trouxe aqui os fatores. Então, eu respondi ao que ele pediu no 4. Então veja que o meu parágrafo ele é direto e estruturado da mesma forma que foi solicitado, na mesma ordem que foi solicitado pelo examinador. E aí vai um alerta. Veja que aqui a gente não utiliza o parágrafo de introdução comum, né, de um texto dissertativo, por exemplo. A gente utiliza a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento, porque a gente tem que trazer o conteúdo que foi solicitado no enunciado. Então, por mais que tenha o nome de introdução, a estrutura do parágrafo é de desenvolvimento. Por isso que a gente utiliza aqui, tópico frasal, elementos coesivos, né, e aí o argumento principal dividido em períodos curtos. Tá ok? Fechou. Então, esse parágrafo aqui tá legal, conseguiu os 10 pontos. Agora a gente vai para o terceiro, que é o quê? Situação encontrada. E aqui a banca diz assim, basta escrever as informações do item 1 a 4 da situação apresentada. Então, eu só vou escrever. Então, durante a análise, a equipe encontrou a seguinte situação. Beleza? E aí eu listei, 1, 2, 3 e 4. Resumi ao máximo o que era possível, né? Em vez de trazer exatamente igual está no enunciado, eu dei uma reduzida sem perder o sentido para poder diminuir a quantidade de espaço da minha redação. Por quê? Porque não tem pontuação essa questão. Isso aqui vai ser pontuado lá em estrutura textual, que a apresentação vale pouco ponto. Então a gente tem que gastar um mínimo de linhas, mas atender o que a banca está solicitando. Beleza? Fechamos esse parágrafo. Então vamos para o próximo. Elabore uma análise sucinta da situação descrita em cada um dos itens, de 1 a 4 da situação apresentada, valendo 40 pontos. Essa análise ela vai ter que ser um pouco maior, a gente vai utilizar aí de 7 a 9 linhas para poder respondê-la. Então ele quer uma análise sucinta da situação, depois associar a cada um dos itens, beleza? Então vamos lá. A situação encontrada, que eu estou retomando aqui o parágrafo anterior, revela que o registro dos bens imobilizados não está refletindo adequadamente a situação patrimonial da entidade, portanto, em desacordo com o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Aqui é a minha análise sucinta da situação encontrada, tipo um resumo da situação e trazendo aqui já o meu recurso de autoridade, já nesse tópico frasal. Por quê? Porque eu vou precisar utilizar ele depois e eu já quero aproveitar a quantidade de linhas, tá? Beleza, e aí pronto, situação sucinta, só que ele quer que você fale sobre cada uma das situações. Como a gente citou a situação lá utilizando essa forma de enumeração, a gente vai retomar elas na mesma ordem e aí analisá-las. Então, no que tange a situação 1, não está sendo realizada a baixa dos bens inservíveis. Ponto. Quanto à situação 2, a ausência de reconhecimento da depreciação dos bens que se encontram em uso. A situação 3 demonstra que os bens adquiridos no exercício também não estão sendo depreciados, porque a banca fala que não está sendo depreciado os bens. E por fim, na situação 4, houve falha no cálculo do valor contábil. Logo, o valor contábil do ativo imobilizado não representa com fidedignidade a realidade do órgão. Então aqui, argumento principal, eu falei sobre os 4. E por fim, eu retomo. Então, retomo o tópico frasal. Então, esse aqui é um argumento de fechamento, né? Um argumento secundário de fechamento. Eu retomo o tópico frasal dizendo que o valor contábil do ativo imobilizado não representa com fidedignidade a realidade do órgão. Show?
trouxe aqui, gastei a quantidade de linhas adequada que tinha previsto no meu planejamento, não posso ultrapassar isso porque eu ainda tenho mais um parágrafo que também vale mais pontos. Então a gente finaliza essa análise, respondendo a tudo que foi solicitado, e vamos para o último parágrafo, que é o parágrafo de recomendação. E aí no parágrafo de recomendação a gente tem que tomar um cuidado, tá? Porque tem muita gente que vai adotar as recomendações com base na teoria que tem a respeito do Tribunal de Contas ou do órgão que está sendo realizado o recurso. Então vai falar sobre diligência, pode falar sobre penalidades, sanções, responsabilidades e etc. Nesse caso, a banca ela não abriu para qualquer recomendações. Ela trouxe os tópicos que ela gostaria e que ela exige que o candidato aborde no parágrafo de recomendação. E são esses os tópicos, aqui, ó. Tópico A, tópico B e tópico C. Então, no seu parágrafo de recomendação, que é o último parágrafo do texto, você vai trazer o quê? Você vai trazer a resposta a cada um desses tópicos, sem ficar inventando moda. Tá? Então veja que vai ser um parágrafo longo, de 9 a 11 linhas, e você vai responder a cada um deles, porque é exatamente eles que vão te dar a pontuação na prova, beleza? Então vamos lá. Ó. Diante dessa análise, só retomei. Gente, esse elemento coesivo aqui de introdução do parágrafo é só retomar a ideia do parágrafo anterior. Como no parágrafo anterior era a análise da situação encontrada, então eu retomo. Ó. Diante dessa análise, aí vem, ó, é imperioso que a entidade adote as seguintes recomendações. Recomendações, foi o que ela pediu. Né? E agora as recomendações elas têm que responder a cada um dos tópicos. Então, no primeiro tópico, quais procedimentos serão adotados com relação aos bens considerados inservíveis? Aí vem, ó, proceda à baixa contábil dos bens inservíveis que não estão sendo mais utilizados pela entidade, 10 mesas e 5 cadeiras, como perda diretamente em contas de resultado. Beleza? Então, dá baixa e contabiliza como perda em contas de resultado dos bens inservíveis. Esse é o procedimento que deve ser adotado. Show! Respondemos aqui ao item A. Agora vamos para o item B. Como devem ser depreciados os bens adquiridos no ano de implementação da depreciação? Aí, ó, escolha um método de depreciação e aplique sobre o valor dos 4 computadores adquiridos em 2019, reconhecendo mensalmente uma variação patrimonial diminutiva no resultado em contrapartida a uma conta retificadora de ativo. Ou seja, vai considerando a depreciação como perda no resultado e vai diminuindo ali na conta retificadora de ativo o valor do bem. Então esse é o procedimento. Respondeu? Respondemos. Então respondemos aqui, ganhamos mais 15 pontos. Agora a gente vai para o último é o que vale mais pontos, é o que a gente vai gastar mais linhas. Então, como devem ser depreciados os bens adquiridos em anos anteriores, cujo valor contábil é divergente do que tange ao valor justo? Então, nesse caso, reavalie, por meio da elaboração de um laudo técnico por perito, entidade especializada ou comissão de servidores, os bens adquiridos em anos anteriores, cujo valor contábil ser divergente do valor justo. Beleza? Após ajustar o valor justo, deve-se depreciar os bens já utilizados com base nos critérios do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Veja que é muito apertado você utilizar aí de 9 a 11 linhas para poder responder essa questão, ainda mais se você tiver uma letra um pouco grande. Então o ideal é que você faça uma letra menor para poder trazer mais informações, aproveite o máximo de linhas, que são as 30 linhas, né? E responda de forma objetiva. Você tem que ser objetivo porque a banca está solicitando uma informação e aquela informação tem que estar no seu texto. Por mais que ela tenha solicitado muitas informações, as principais, que são aquelas que te dão nota, tem que estar no seu texto. Beleza? Então, se tiver ficado com alguma dúvida, né, você pode encaminhar um e-mail aí para mim, Bruno Marques, Você Concursado, mandar um direct no Instagram ou entrar em contato por qualquer uma dessas plataformas do Você Concursado, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.